Boa tarde a todos e boa tarde também aos que nos assistem pela TV Harmonia. É uma mensagem de André Luiz, né? Nossas reflexões hoje serão sobre a mensagem de André Luiz, que eu vou pedir para reler novamente, porque foi lida no início, mas alguns não estavam presentes, porque chama a nossa atenção, em especial, essa mensagem, né? O estranho cansaço. Quando você estiver pensando nas hostilidades do mundo, nas aflições capazes de surgir, nos erros das pessoas queridas, na desorientação de algum parente, nos críticos que lhe observam a estrada, na angústia que lhe ensombra o coração, no desprezo de que se crê vítima, nas ingratidões que supõe haver sofrido, na deserção de algum ente amado, nos seus próprios desejos desatendidos, não se admita em doença grave, nem julgue que você está querendo socorrer o mundo ou melhorá-lo. Com semelhantes problemas, você apenas demonstra que se cansou de estar unicamente em si mesmo, na concha do eu em que se isola. Quando isso estiver acontecendo consigo, você tão somente sofre de cansaço emocional. E para curar-se, basta uma indicação. Busque esquecer-se. Fuja de si mesmo. Reflita nos problemas dos companheiros em dificuldades maiores do que as nossas. E procuremos trabalhar. É interessante, porque normalmente, quando as pessoas estão muito voltadas para si mesmo, e quando é voltadas, não é só em alguns aspectos, é que tudo para elas está centrado apenas na existência dela. Não busca um olhar diferente, não escuta outras coisas, não vê outras coisas. Apenas a repetição do cotidiano, apenas o fazer sem nenhuma reflexão, sem nenhuma consciência. São pessoas que vivem mais como robôs. E às vezes a gente está nessa experiência, que é essa concha do eu. A gente não se dá conta de nada. E há aqueles que são extremamente indiferentes ao que acontece à sua volta, ao que acontece ao mundo, àqueles que estão passando fome, aos parentes que estão por perto sofrendo, que precisam de alguma palavra. E as pessoas estão vivendo somente em si mesmas. Elas não conseguem enxergar nada além de sua própria perspectiva, de sua própria vida, de sua própria forma de existir. Essas pessoas, elas não crescem, não vão a muitos lugares. Porque se existe uma coisa que é necessária para o processo de qualquer pessoa, seja o processo evolutivo, que é mais amplo, seja o desenvolvimento emocional, seja até uma estrutura mais adequada de ego, vai depender do outro. Vai depender de uma coisa chamada consciência. É aquele estar presente, é observar o que está acontecendo em volta de mim e dentro de mim. Essas pessoas que vivem nessa concha do eu, elas sequer percebem as próprias necessidades. Elas sequer se apercebem que seus sonhos não se realizaram, que as coisas não estão boas para elas, porque elas estão fechadas ali, vendo apenas a repetição. É uma existência perdida. Perdida no sentido de que naquele momento não pode fazer nada por si mesmo. É uma vida inconsciente. É um levar adiante. Muitas vezes nós também temos momentos assim, né? Momentos em que repetimos as coisas. Fazemos o que todo mundo faz, fazemos o que fazemos todos os dias, sem parar para observar nada de diferente. Sem parar para estar presente na vida. Sem parar para olhar o outro. E o outro ser igual a mim, o outro ser diferente de mim, o outro que são as experiências da vida e o outro que é Deus. Às vezes nem isso as pessoas se dão conta. E às vezes nós passamos períodos assim, completamente fechados. Se tem alguma coisa acontecendo, a gente repete o que fez sempre, ou faz o que os outros disseram para que nós fizéssemos, né?
Isso parece bom quando a gente vê de longe. Fulano parece que não tem problemas, né? E fulano acha até que não tem problema mesmo. Porque um dado importante da inconsciência é você não se dar conta nem sequer dos seus problemas. Não é só não se dar conta do outro, do que está acontecendo fora de mim. É não se dar conta também nem de si mesmo, nem das suas próprias necessidades. É o envolvimento total, o fechamento total. E a gente pode imaginar que aquela pessoa possa estar tranquila. Não me parece que fulana tem problemas, né? Ela segue a vida dela. E a gente imagina que isso seja verdade. E a verdade é que não é verdade. Ninguém que esteja tão fechado em si mesmo tem possibilidade de encontrar felicidade. Que a felicidade nunca foi um movimento exclusivamente interno, ou melhor, exclusivamente egóico. Eu posso encontrar felicidade no relacionamento com a minha própria alma, com o meu próprio espírito. Eu posso, com o meu desejo de crescer. Mas ainda assim serei eu e o outro. Não serei apenas eu, ego. Serei eu olhando para o meu espírito, para os meus aspectos espirituais. Não serei eu sozinho. Já quando as pessoas estão fechadas no seu ego, na sua estrutura egóica, elas são elas e elas apenas. Então, são pessoas necessitadas de orações, né? De atenções, embora elas não considerem que estejam necessitando. O rompimento dessa experiência tão primária de estar envolvido apenas consigo mesmo, né? Que a gente vai adivinhar assim, quando o bebê está na barriga da mãe, né? Que ali ele está voltado apenas para ele mesmo. Sair, romper esta casca, vai exigir algumas coisas. Mas o mais importante, que o olhar externo vai imaginar que aquele ser está em sofrimento. Justamente aquele que rompeu a concha do egoísmo, a concha da solidão, justamente ele vai parecer mais sofrido. E para o próprio indivíduo, ele vai achar que está sofrendo. É interessante que às vezes as pessoas fazem comentários sobre a terapia, né? A pessoa entra no processo terapêutico e de repente começa a ter alguns sofrimentos. E aí as pessoas que são mais acomodadas se perguntam, para quê? Você foi procurar confusão onde não tinha? As pessoas não entendem que aquela pessoa está começando a ver, de fato, a realidade de sua vida. Ela está começando a ter consciência dos seus conflitos, das suas dificuldades. E isso não é uma coisa simples. Isso gera algum tipo de sofrimento. Quem não quiser sofrer vai ter que viver isolado da vida, do mundo, da sua realidade interior, porque mesmo que ele não queira, ele vai ter questões interiores. Ele vai ter que se isolar de tudo para evitar um sofrimento. Mas, na verdade, esse é o grande sofrimento. Porque enquanto você existir nessa vida, enquanto você estiver presente e dizer sim à realidade, você vai ter algum tipo de sofrimento, não é? A própria consciência é uma experiência heróica. Não é fácil fazer consciência. É mais fácil fingir que as coisas não estão acontecendo do que assumir que elas estão acontecendo. E assumir que talvez a gente não possa resolver tudo, mas que a gente precisa fazer alguma coisa. A gente precisa tentar. E tentar sem saber quanto tempo vai levar para conseguir. Então, esse é um ato heróico. Ter consciência é um ato heróico, porque você vê a realidade. A gente vê essa história num conto de fadas chamado Barba Azul. Não sei se todo mundo conhece. Tem lá a menininha jovem, né, 3 irmãs, e um homem muito importante na época, né, bonitão, sedutor, que toda mulher queria, né, e ele vai e escolhe das 3 irmãs, ele escolhe a mais jovem. Juventude não deixa de ser símbolo de iniciação, né? A gente não tem a experiência que tem quando está mais velho. Embora nenhum jovem goste de ouvir isso, né? Mas é a verdade. Ainda não viveu tanto assim. Então a menina fica super satisfeita, um homem bonito daquele, rico, ela vai morar num castelo, etc e tal. Então ela não está toda feliz. Tudo
apenas realizando as fantasias dela, né? E lá no castelo, o marido dá chave de todas as portas, menos de uma. Ela pode 300 e tantas portas ter no castelo. Todo mundo faz tudo para ela, ela não tem o que fazer. Então, ela pode passar o dia abrindo todas as portas, menos uma porta. Mas ele deixa a chave dessa porta com ela também. E aí ela passa o tempo, lá um dia ela recebe a visita das irmãs e as irmãs começam a colocar na cabeça dela: por que será que ele não quer que abra essa porta? Começa a dúvida. É a gente pensando em tudo em nossa vida, nos nossos relacionamentos, no nosso relacionamento com os nossos filhos, dos nossos filhos, como é que estão na vida. De repente, a gente tem que se perguntar: por que eu não vou olhar? Por que eu não vou ter consciência? Por que eu não encaro de frente para ver a realidade? Então, as irmãs começam a perguntar a ela e ela diz: está tudo bem, vai e abre a porta. Quando ela chega lá, encontra mulheres anteriores, né, do marido dela, que ele tinha assassinado todas. E aí ela fica apavorada, em pânico. Aquele homem com quem ela casou, aquele fantástico príncipe, rico, maravilhoso, era somente um assassino brutal de mulheres, né? Então, o que ela faz? Ela recua. É como a gente faz quando olha um problema que a gente não quer ver, né? Viu, porque tudo na psique me empurrava para ver, porque eu não posso mais ficar sem ver. Por mais que eu queira colocar o lixo debaixo do tapete, o lixo sai de volta. Então, eu abro a porta, mas imediatamente meu primeiro pensamento é voltar tudo ao que era antes. Por que não? Por que eu fui botar maluquice na minha cabeça? É o que a gente pensa, né? Para que eu fui tocar isso? Estava tudo tão bom. Não estava, porque se tivesse bom, eu não ia abrir a porta. E ela tranca a porta. E para mostrar que quando a gente não tem consciência das coisas, as coisas não existem para a gente. Mas não existem mesmo. Não existem mesmo. Se nós não olharmos, ela não existe. Podemos passar por essa rua aqui centenas de vezes e não ver nunca esse prédio aqui. Para a gente ele não existe. Mas, depois que alguém fala desse prédio, que a gente passa e olha, também a gente nunca mais vai poder ficar sem ver. Essa é a grande questão da consciência. Viu, não dá mais para fingir que não existe. Toda vez que você passar, você vai ver. Toda vez que você falar e se lembrar, você vai ver o prédio da fundação na sua imaginação. Então, ela tranca a porta, com medo do marido, com medo da situação, e tenta esconder a chave no meio das outras chaves. Só que acontece um fato interessante: a chave começa a sangrar. Vocês imaginem, né? Conto de fadas. A chave começa a sangrar. E ela faz tudo o que uma pessoa faz para tentar estancar uma hemorragia na época dela. Passa café, amarra, passa outras coisas lá que eu nem me lembro, faz de tudo para estancar o sangue dessa chave. Mas não tem jeito, a chave continua a sangrar. Porque não adianta. Se nós percebemos que temos um problema, vamos ser consumidos até que encontremos uma solução. Não vai dar mais para fingir que não temos o problema. Se descobrimos que temos um problema no relacionamento com o nosso filho, com o nosso companheiro, com a mulher, com a esposa, não vai adiantar. Temos um conflito no trabalho, não gostamos do que estamos fazendo, temos consciência, não vai adiantar mais. Porque a consciência vai exigir que nós tomemos uma providência. Por isso, se diz que a consciência é um processo de sofrimento. Porque você é obrigado a encontrar uma solução. Depois que você encontra a solução, está tudo ótimo. Aí você se dá conta de como a sua vida mudou depois daquela experiência. Como você se tornou maior, mais completo. Como você ama mais, como você é mais feliz. Até que, novamente, você precise mergulhar e encontrar outra porta que revele outra questão da qual você não tinha consciência, e tudo comece novamente. Então, é por isso que a gente diz, é um ato heróico. Tomar consciência é um ato heróico. Então, a mulher ela consegue, no final, lá na história, né, depois se vocês quiserem, vocês leiam, uma história antiga,
ela consegue que as irmãs ajudem. O marido, quando descobre que ela usou a chave, quer matá-la, mas ela consegue a ajuda das irmãs e, no final de contas, ela se salva. O marido é morto, ela fica se torna proprietária do castelo e se torna mais amadurecida, né? Então, amplia. Todas as vezes que a gente traz algo para a nossa consciência, a gente tem a chance de se tornar maior. Mas, para isso, nós precisamos sair da concha. E esse período de saída da concha é esse período que é descrito no texto. Nós começamos a nos incomodar com muitas coisas. Muitas coisas que têm referências àquela grande coisa que está chegando à nossa consciência para ser elaborado. Então começa algumas angústias, preocupação. Se alguém se preocupa, se o filho está sofrendo, é porque não está mais na concha do eu. É capaz de olhar além do próprio umbigo. A verdade é essa. Se você se ocupa com a situação do país, com os meninos que ficaram presos lá na caverna, com as crianças que estão passando fome, com aqueles que não têm chance de entrar na universidade, você está saindo da concha do eu. Mas, inevitavelmente, você não vai conseguir deixar de sofrer em algum nível de angústia, de preocupação, porque algo em você vai exigir que você faça alguma coisa, a sua parte. Você pode fazer diante de alguém que você conhece, você pode fazer colaborando, mandando dinheiro lá para o exterior. Você pode fazer no encontro com a própria pessoa, em palavras de afeto. Você pode fazer através do perdão a alguém que lhe fez algum mal, o que você considera que lhe fez algum mal. Mas alguma coisa tem que ser feita. Essa é a única forma de seguir adiante. Se não conseguirmos fazer alguma coisa, continuaremos no nível do sofrimento. E se não fizermos nada, ficarmos prisioneiros, iremos ali nos tornarmos absolutamente nada. Será uma encarnação desperdiçada. E mais cedo ou mais tarde, a própria natureza e a própria lei de progresso vai fazer com que, de alguma forma, aquele ser desperte. Porque ninguém pode ficar dormindo a vida toda, muito menos encarnações inteiras, né? De alguma forma vai acontecer algum evento e aquela pessoa vai ter que despertar. Então, este sofrimento que algumas pessoas passam, que algumas pessoas passam, não significa doença, significa que aquele indivíduo alcançou um nível de consciência. Não é que ele esteja querendo salvar o mundo, não é que ele esteja em alguma situação de doença mental. Na verdade, ele está despertando, ele saiu da concha, ele se interessa pelo outro. E é interessante que no Evangelho de Jesus tem uma passagem que eu acho muito importante a gente lembrar, onde ele, contando a parábola, ele define o que é o próximo. E é interessante porque o homem vinha na viagem, né, pela estrada, quando chegaram os ladrões e bateram nele, né? Quase mataram. Mas espancaram violentamente, tomaram tudo o que ele tinha, tomaram roupa, sapato, né? Hoje a gente vê essas coisas, fica escandalizada, mas tinha naquela época também. E largaram ele na estrada morrendo. Passaram várias pessoas, inclusive religiosos, e todo mundo seguiu adiante. Mas um determinado homem, um viajante, ele passou e se compadeceu do homem. Olhou e tentou ajudar ele, levou ele estava hospedado num local, e levou ele para esse local e cuidou do homem. E como ele tinha que viajar de novo, ele pediu ao dono do local que cuidasse dele, deu dinheiro e disse, olha, tudo o que ele precisar para se recuperar, você pode gastar. E se por um acaso o que eu estou dando não for suficiente, quando eu voltar de viagem, eu pago o que você ficou devendo. E aí Jesus vira e pergunta para os discípulos, quem é o próximo desse homem? E os discípulos respondem, aquele que usou de caridade, aquele que ajudou. E aí a gente tem uma importante lição. Todos os outros que passaram não eram próximos. Quem era próximo é aquele que ajudou. Então a gente observa que é preciso fazer um esforço. Se a gente não se deixa envolver pelo outro, se a gente não olha, não permite sentir o que o outro está sentindo, nós nunca seremos próximos um dos outros.
Passar a gente nem vê, é a mesma questão da consciência. Posso passar por aqui, andar e não ver ninguém. Daqui a um segundo não me lembro de ninguém que eu vi pela minha frente, porque eu não parei, não olhei, não tive consciência. Não registrei na minha mente como algo importante. Então, para nos tornarmos próximos, a gente precisa querer ser próximo. Precisamos nos interessar. Porque eu só vou sentir a dor e a necessidade do outro se eu ouvi-lo, se eu escutá-lo, se eu perceber o que ele está sentindo. Senão, nada disso vai existir para mim, como este prédio não vai existir enquanto eu não olhar para ele. A gente vai passar por pessoas caindo de um lado, caindo do outro, morrendo, sofrendo. Vão ter uma empregada dentro de casa, passando as maiores necessidades e não vamos nos dar conta. E por aí vai. Nosso filho pode estar tendo um sofrimento e aí terminar usando droga ou suicídio, que agora entre jovens chega a estar assustando, né, a população mundial, na verdade. E a gente não vai se dar conta. Porque a gente tem um filho, faz tudo o que tem que fazer por ele, mas não se envolve. Não procura conhecê-lo, não procura saber o que ele está sentindo, o que ele realmente deseja. A gente tem a tendência de ter planos mirabolantes para os filhos. A gente sabe o que é que eles devem fazer, qual a formatura, os lugares que eles devem frequentar, como é que eles vão ganhar dinheiro, como é que eles vão se tornar importantes. Mas dificilmente a gente se pergunta que espírito é esse que Deus me confiou como filho. O que será que está planejado para esse espírito? O que é realmente que esta alma deseja? Porque nós temos medo que esteja em desacordo com a atualidade. Temos medo de que ele para a sociedade se torne um fracasso. Então a gente precisa já enquadrar o sujeito quando está ainda na barriga da mãe. Tem planejamentos para os filhos que determinam a escola, os cursos, as atividades recreativas, os esportes, que tudo isso está muito na moda, é muito bom. Já está tudo preparado, o bebê ainda na barriga da mãe. Ele ainda nem olhou nos olhos do filho, mas já sabe tudo o que vai fazer com o filho. Então, nós temos essa dificuldade de tornar o outro próximo. Se a gente tornar o outro próximo, a gente vai sofrer com o outro. Porque não vai haver a indiferença que provoca o isolamento no ego. Porque aí ele vai olhar um homem ferido na estrada e vai sentir a dor dele. Vai sentir a necessidade dele de ser ajudado. E em vez de ir para casa tranquilo, ele vai parar, socorrer, ele vai tentar ajudar, ele vai voltar para onde ele veio, preocupado com aquele ser que ele deixou ali sofrendo. Ele vai sofrer em algum ponto, porque ele não estará mais sozinho. Aquele indivíduo já faz parte do universo dele. Aquela experiência foi acrescentada como valor à psique. Não foi um evento corriqueiro, isolado, que não se presta atenção. Não foi algo inútil. Ao contrário, é algo extremamente importante. Porque ele fez ser importante. Porque senão não seria importante. Então, no momento em que a gente está preocupado e angustiado, a gente está tendo consciência da vida. A gente está saindo do marasmo, da mesmice, da concha do ego. E qual a solução para acabar esse sofrimento? Só tem uma solução: trabalhar. Trabalhar pelo outro. Escutar o outro, compreender o que o outro está passando, se colocar no lugar, partilhar, aprender e crescer. Porque cada um que resolve o seu problema de uma forma me ajuda. E ajuda a coletividade. Cada um tem sua forma e cada forma pode acrescentar-se à minha forma. E eu ter um mundo de possibilidades. Ou até criar uma nova forma a partir de todas essas formas. E se por um acaso, que é extremamente difícil, esse movimento de ir ao outro não me ajudar em nada, pelo menos eu aumento meu nível de consciência. Pelo menos eu passo a ter uma compreensão mais ampla da vida e da realidade. Isso é o mínimo que a gente consegue quando se abre para o outro. É um sofrimento que deve ser sustentado,
Não para virar um monte de lamúria, uma vida decepcionante, não, mas para virar trabalho, esforço, transformação. Porque quando nós ajudamos o outro, a mensagem aqui também foi lida, que dizia isso, eu achei interessante. Quando ajudamos ao outro, ajudamos a nós mesmos. Nós estamos numa época que as pessoas adoram dizer, eu tenho que me preocupar primeiro comigo. Tem gente que conta, né? Olha, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto eu, quinto é que começa a entrar alguém. É uma ilusão. Porque nós não existimos sem o outro. Perceba que nosso mundo, nós nos referenciamos sempre com relação ao oposto. E sempre com relação ao outro. A gente só sabe o que é felicidade porque a gente sabe o que é infelicidade. A gente só sabe o que é amor porque a gente sabe o que é ódio. Nesse momento evolutivo e na restrição do corpo de carne, no mundo que é dual, que é o mundo de opostos, a gente só tem conceitos a partir das polaridades extremas. É ali que a gente se encontra. Então não é possível eu ir para mim somente sem ir para o outro. E não é possível que indo para o outro eu não cuide de mim. Não tem como. Quando André Luiz faz toda a tarefa dele em nosso lar, começa a viver, a experimentar coisas novas, sai do egoísmo familiar dele, né, que era muito forte nele. Quando ele começa a trabalhar, quando ele aceita que a mulher que ele achava que amava ele, já está com outra pessoa aqui encarnada. Quando ele passa por tudo isso e vai para o segundo livro da coleção que ele escreve, né? Ele diz que sente um vazio. E diz que sente um vazio. E a companheira diz para ele, qual é a solução? Servir. Servir. Porque servindo, eu estou colocando em prática as minhas habilidades espirituais. Eu estou projetando os meus sentimentos mais nobres. Da mesma forma de que quando eu firo, agrido, eu estou provocando, eu estou manifestando o que tem de pior em mim. Quando eu estou fazendo o amor, o respeito ao outro, o exercício da caridade, eu também estou manifestando e desenvolvendo em mim o meu aspecto espiritual, os meus aspectos divinos. E vai ser na prática que isso vai se tornar realidade. Então, aí acaba o sofrimento. Porque quando a gente está angustiado com alguma coisa que não pode fazer, quando começa a fazer, mesmo que ainda não tenha terminado, a gente já sente um certo alívio, porque começou a fazer. Quero fazer uma reforma na minha cozinha. Não tenho dinheiro, não tenho pessoa, não adianta, eu estou lá procurando. Quando é que eu vou poder fazer a reforma? Isso de uma forma bem simples, né? Aí lá um dia eu consegui o dinheiro e começo. Eu sei que eu vou levar 1 ano para fazer a reforma, mas eu já comecei. Então começa um princípio de alívio dentro da criatura e ela pode respirar melhor e começar até a melhorar, a ter mais ideias. A mesma coisa é do ponto de vista espiritual. Quando a gente começa a cuidar do outro, a gente começa um processo que não tem fim, que é o processo de amar, de se colocar para o outro e de receber o outro em si. Reconhecer seus sentimentos, suas dores. Ele pode estar sofrendo por algo que não me faria sofrer. Mas eu tenho que saber que o fato de não me fazer sofrer não significa que não faça ele sofrer. Eu tenho que saber que o vício que ele tem pode ser horrível para mim. Eu posso até não entender como é que tem um vício assim, mas eu posso ter vícios que outros também não vão entender. E vão se perguntar como é que eu tenho um vício desse. Mas isso a gente só aprende partilhando, estando próximo, saindo do nosso egoísmo para encontrar o outro. E descobrir que somos todos iguais. E descobrir que nosso sofrimento não é único. Dor partilhada dói muito menos. Às vezes a gente guarda uma dor lá secreta e não conta ninguém, aquilo toma um vulto enorme. Aquilo termina tirando toda a nossa energia, nossa alegria, nossa condição de reagir, encontrar uma alternativa, porque está ali preso. No momento que você conta a alguém, claro que de confiança, né? Você conta a alguém, você descobre que a humanidade inteira talvez tenha o mesmo problema que você tem ou já teve.
que não é tão dramático quando você pensava. E você partilhando dói menos, porque aí nós nos reconhecemos humanos e não criaturas perfeitas olhando o mundo. Criaturas sensacionais que tudo sabem, tudo podem. Não, somos humanos, falhos. Falhamos tantas vezes nas nossas experiências e falharemos ainda muitas. E quanto a isso, Deus é paciente. Ele sabe do nosso nível evolutivo. Então não há por que a gente temer essas questões. O que é preciso temer é o isolamento. É não ser capaz de entender que temos dificuldade como todo mundo tem. Que se alguém está fazendo uma coisa horrível, nós não fazemos hoje, mas já fizemos um dia. Porque nada que a gente reconheça não quer dizer que a gente já não fez, né? A gente só conhece aquilo que a gente já fez. Não é? Nessa vida ou em outra vida a gente fez, senão a gente não sabia o que era. Quando a gente diz assim, ó, fulana está com raiva, é porque sente raiva. Porque se não sentisse, não sabia distinguir que o outro estava com raiva. E que bom, né, que distinga que está com raiva. Porque aí vai saber como não estar com raiva. Essa é a vantagem. É lidar com essas polaridades a nosso favor. Se ser infeliz é assim, eu vou ser feliz fazendo isso. E felicidade maior não existe do que se oportunizar em se preocupar com o outro, em se preocupar com a vida. Há muito que buscar na vida, há muito que buscar no outro. Às vezes a gente pensa que precisa de conhecimento, às vezes a gente acha que precisa de grandes experiências. A gente não sabe. O espírito que está ao nosso lado, vestido da ignorância ou da suprema sabedoria, a gente não sabe qual deles vai poder nos ensinar melhor, mas com certeza todos os dois vão. Porque sempre há algo a aprender. Sempre há algo que meu olho não é capaz de ver. Eu preciso de outro que me complemente, que me mostre, olha, Márcia, tem essa visão também, e o outro que vai mostrar outro, e o outro que vai mostrar outro. Porque se eu ficar só no meu olhar, eu vou ter uma vida extremamente restrita. Se eu achar que apenas os meus conhecimentos e os meus pontos de vista têm valor, eu vou ficar com uma vida muito estreita, porque não é possível, nesse nível evolutivo, eu ser capaz de saber tudo que é certo. Na verdade, nesse momento evolutivo, nem coletivamente a gente não sabe. A gente está experienciando, aprendendo, tentando. Então, a gente precisa fazer esse movimento. E esse é um movimento que traz para a gente também a nossa relação com a nossa alma. Porque a dor do outro vai nos falar sobre a nossa própria dor. O sentimento do outro vai falar do nosso próprio sentimento. Meu amor, o amor que o outro consegue fazer com que eu desperte, está falando do amor que eu sou capaz de sentir. Porque a gente projeta no outro e acha que é o outro. Eu amo fulano, fulano me abandonou, o que é que vai ser de mim sem fulano? Não vai ser nada demais, porque fulano despertou o seu amor. Quem ama fulano é você. Mas agora que seu amor está desperto, você pode amar outras pessoas. E pode amar fulano de outra forma. Pode não ser mais o amante, o marido, pode ser o amigo, pode ser o colega, pode ser apenas o próximo. Mas a verdade é que ele fez um grande bem, ele despertou o seu amor, aquele amor que estava adormecido. Você agora é capaz de uma pessoa capaz de amar. E isso não vai se perder, porque isso foi para a sua consciência. Você viveu. É assim que a encarnação é necessária. É isso que a encarnação faz. Que a gente viva todas as experiências possíveis para que sejamos espíritos perfeitos. Todas as experiências de amor. E como somos opostos, também as experiências de ódios vão estar misturadas. Nós precisaremos separar, aprender o que é amor e o que é não amor. Mas a gente só vai aprender experimentando. E para experimentar, a gente precisa sair da concha do eu. A gente precisa desistir de nossas certezas absolutas, de nosso fazer constante, das nossas repetições. A gente precisa apostar que, ao nosso lado, a qualquer momento tem alguém que vai nos mostrar outra forma de ver.
que o outro também é filho de Deus como eu, imperfeito como eu, que se tornará um dia perfeito como eu também me tornarei. A gente precisa confiar que um pai como Deus, um pai amoroso, fala através de todos os seus filhos. Está lá no Evangelho de Jesus, ele não distingue, faz nascer o sol, faz descer a chuva sobre justos e injustos. Porque cada um pode ser usado como instrumento de Deus. Às vezes uma palavra pode me despertar. Eu tenho que estar atenta. E para eu estar atenta, eu preciso estar fora do meu eu. Eu preciso me atirar, me entregar à experiência que é viver e a experiência que é me relacionar com a vida e com o outro. Vai custar algum sofrimento? Sim, algumas vezes vai. Mas é um sofrimento abençoado, porque mesmo sofrendo eu não estarei mais só. E antes eu sofria, eu só não tinha consciência do sofrimento. Porque é um sofrimento a gente se limitar tanto. A gente não se permitir crescer, encontrar felicidade, ir além, utilizar os nossos recursos desta vida intelectuais, mas também os nossos recursos espirituais. Isso é sofrimento. Isso é dor. Isso é preocupante. Mas sem consciência a gente não nota. É como ser bem primitivo lá, só nascendo, comendo, reproduzindo, morrendo e não se ocupando de mais nada. Quem de nós hoje, com todas as dificuldades da vida atual, gostaria de voltar àquele tempo? A gente não quer, né? A gente diz, a vida não é só comida, não é só bebida, né? A gente precisa de amor, a gente precisa de tanta coisa hoje. Ninguém voltaria. Mas lá aquele sujeito estava plenamente feliz. Ele não tinha nenhuma interrogação na consciência dele para melhorar nada. Era comer, nascer, crescer, morrer, reproduzir e acabou-se. Não tinha grandes preocupações. Mas nós não voltaríamos lá. Não é verdade? Então a proposta de André Luiz é essa consciência. Não vamos nos preocupar quando estamos aflitos. Vamos ter a certeza de que precisamos trabalhar ainda mais. Olhar ainda mais o outro, olhar ainda mais nós mesmos e caminharmos nesse desenvolvimento, né, que é a coisa mais importante, o nosso caminho para Deus, da forma que pudermos. Obrigado pela atenção, boa tarde o pessoal que nos assiste pela TV Harmonia.